convido agora o pastor Jaime para trazê-la. Boa noite, irmãos. Que bom nos reunirmos mais uma vez para adorarmos ao Senhor no meio da semana, tempo importante, tempo precioso, podemos orar, podemos meditar na palavra de Deus, podemos orar uns com os outros, uns pelos outros, dando graças a Deus também por todas as bênçãos. Gostaria de meditar com os irmãos na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos, 1 a 11. Filipenses 1, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos abençoa neste momento de meditação, ajuda-nos a aprender mais do Senhor, sermos fortalecidos, ó Deus, e iluminados pelo Teu Santo Espírito, pelos ensinamentos, colocando em prática também pelo poder da Tua graça. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você já pensou no quanto é difícil para a maioria das pessoas falar com, por exemplo, o prefeito de uma cidade ou da sua cidade, falar com o governador, falar com o presidente da República? É difícil para a maioria das pessoas. Aliás, deixa eu ver se eu já falei com algum prefeito ou algum governador, algum presidente na minha vida. Eu acho que quando eu fui a Rio Branco, Acre, por acaso eu encontrei o governador lá, quando eu fui conhecer lá o palácio do governo. E ele passou assim e me cumprimentou, mas só isso. De fato, em muitos lugares, em diversas situações, basta ter um cargo importante que uma pessoa passa a ser pouco acessível aos outros. Como é complicado, às vezes, conseguir falar com o gerente de uma loja. Às vezes é difícil falar com o proprietário de uma empresa. Às vezes é difícil conseguir falar com um juiz, com o diretor de uma escola, com um médico. Às vezes é difícil falar até com um atendente para resolver algum problema seu, principalmente quando é da companhia telefônica. Você fica lá minutos e minutos, talvez até horas esperando, né? Diz que tal, você quer isso, tal. É difícil, é difícil. O crente, porém, pode falar com Deus. O crente pode falar com Deus através da oração, e isso é um privilégio ilimitado. Nós podemos falar com Deus a qualquer hora, qualquer dia, por qualquer coisa. Podemos falar com Deus. Nós temos esse privilégio por meio de Cristo Jesus. No entanto, muitos de nós não dão valor ao privilégio da oração. Pelo contrário,
oram pouco e, quando oram, fazem com indiferença, sem alegria, sem prazer. Às vezes as frases são repetidas automaticamente, né? Você já fala sem pensar, sem reflexão alguma, fazem pedidos mais por coisas materiais do que espirituais. Será que você se identifica com essa descrição? Isso acontece, eu creio que com todo mundo. Gostaria de meditar juntamente com os irmãos nesta noite sobre alguém que orava com alegria e por amor. Hoje nós vamos pegar só, meditar por causa do nosso tempo, só em uma parte, provavelmente versículos 3 a 5 de Filipenses 1. A lição principal de hoje é: a nossa oração reflete o relacionamento que temos com Deus e com a igreja. A nossa oração, ou nossa prática, ou vida de oração, reflete o relacionamento, ou a comunhão que temos com Deus e com sua igreja. Aqui nesse texto de Filipenses, nós vemos a comunhão que Paulo tem com Deus e com a igreja de Filipos. E essa comunhão o motivou a orar, a como orar e pelo que orar. Então, nós somos motivados a orar por aquilo, em primeiro lugar, que nós lembramos, por aquilo que vem à nossa mente como boas lembranças, especialmente. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, Timóteo e o médico Lucas, sendo a primeira igreja a ser estabelecida na Europa. Paulo foi para lá por causa daquela visão, que os irmãos devem lembrar muito bem, do macedônio, que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, na verdade, queria ir para outra direção, para outra localidade. Mas depois dessa visão, diz o texto lá de Atos, capítulo 16, que Paulo entendeu que Deus queria que ele fosse pregar ali, naquela região da Macedônia. Então, mesmo sendo da vontade de Deus que ele fosse para a Macedônia e não para a Bitínia, para a região da Ásia, Ponto, Capadócia, onde ele pretendia ir, ele não foi liberto de problemas. Na verdade, ele parece que enfrentou muitos problemas. Os irmãos sabem muito bem a história lá. Ele foi preso, foi açoitado injustamente, mas ele foi confortado pelos irmãos, especialmente ali na casa de Lídia, inicialmente, a primeira convertida da cidade. E conforme o versículo 26 de Filipenses 1, parece que Paulo tinha o desejo de voltar a Filipos. Ou seja, embora todo o sofrimento que ele passou em Filipos, ele tinha o desejo de voltar em Filipos. É o que diz o versículo 26. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Ou seja, ele queria estar lá outra vez. Ele gostaria de voltar a Filipos. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo e foi a carta mais pessoal ou afetiva que o apóstolo enviou a uma igreja. Embora Paulo tivesse preso em Roma, escreveu essa epístola não em tom de murmuração, de autocomiseração, reclamação, mas em tom de grande alegria. Por isso essa é uma carta que é chamada de a carta da alegria. Ele a escreveu cheio de gratidão e carinho em resposta à oferta que a igreja lhe havia enviado através de Epafrodito. Aqueles irmãos passaram a ajudar Paulo durante todo o seu ministério. Tiveram até o cuidado de enviar um membro importante da igreja, Epafrodito, que possivelmente era um líder ali, talvez um pastor, e esse Epafrodito, esse irmão, foi visitar Paulo, provavelmente uma viagem aí de 1 mês e meio até Roma, levando a oferta da igreja, alguns donativos, provavelmente, né, para o seu sustento, e levando também, é claro, boas notícias da igreja. Por isso também Paulo tinha tanta afeição por aqueles irmãos e tratava-os como amigos, com intimidade e cordialidade. E aí, a partir, então, do versículo 3, nós podemos ver aqui o que eu coloquei como um subponto, a sua recordação gratífica ou gratificante. Essa palavra gratífica não é muito usada, eu aprendi ela hoje. Por quê?
Porque eu estava querendo uma palavra que significasse que tem gratidão, que tem agradecimento. E aí eu descobri que gratifica é isso, tá? Porque gratificante é algo que dá uma recompensa, né? Gratificação, coisa assim, mas gratifica é isso. Então, uma recordação que traz ou que tem gratidão, tá? Então, veja o que Paulo diz no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Observe claramente a comunhão de Paulo com Deus e com a igreja. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. A pergunta é, o que motivou a gratidão de Paulo a Deus? A resposta está aí. As boas lembranças que ele tinha dos crentes filipenses. Por que eu estou colocando boas lembranças, embora não esteja escrito no texto? Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós. Provavelmente porque o que ele mais lembrava eram as coisas boas, lembranças agradáveis. Tá? Mas aí você pode pensar, mas ele não passou tanto sofrimento? Calma aí, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. As boas lembranças que ele tinha eram dos crentes filipenses. Ele se lembrava das pessoas, aquilo que eu recordo de vós. Paulo não estava com boas recordações por causa das belas paisagens de Filipos, por causa da boa culinária de Filipos, por causa das aventuras que ele passou em Filipos, como se ele fosse um turista. Que às vezes é isso que a gente faz. Eu lembro daquela cidade, eu lembro daquele lugar. Por quê? Por causa das praias, por causa das paisagens, por causa da comida, por causa de tudo que eu participei. Eu fiz tantos passeios legais. Você se lembra das aventuras. Às vezes você diz assim, não gostei muito das pessoas. No caso aqui, é o contrário. Ele está dizendo a recordação de vós, dos irmãos. Ele era um missionário, não um turista. Um missionário ativo, e aquela era uma igreja que se demonstrou muito proativa ao seu ministério. Veja então aqui o relacionamento. Lembra qual é a nossa lição de hoje? A nossa oração revela o quê? O nosso relacionamento. Ela é motivada pelo relacionamento, entre o nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Ele teve boa recordação das pessoas, por quê? Porque houve uma interação, houve um relacionamento entre eles. Né? Veja que Paulo dava graças a Deus por tudo o que recordava dos crentes filipenses. Esse tudo é importante. Você pode pensar, mas esse tudo talvez Paulo esteja sendo hiperbólico, né? Tudo, ele está exagerando, não é tudo. Algumas coisas ele provavelmente não dava graças a Deus, ou não gostava. Ou nós podemos pensar, tudo sim, tudo só o que ele lembrava, porque tinha coisas ruins que ele não lembrava. Então, tudo o que ele lembrava, ele dava graças a Deus. Ou nós podemos pensar também, ele amava tanto aqueles irmãos, e a gente pode lembrar de outro versículo que diz que o amor cobre multidão de pecados, que ele deixava de lado as coisas ruins. Ele gostava de lembrar das coisas boas. Das coisas boas. E embora ele tenha passado por muitas situações ruins, ele enxergou as coisas boas naquelas circunstâncias ou naquelas situações. Né? Por exemplo, veja que ele teve um bom relacionamento, parece que com todos os irmãos da igreja. Versículo 1 já diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quando diz inclusive bispos e diáconos, não quer dizer que os bispos e diáconos não eram santos, tá? Ele só estava enfatizando que todos os santos, e também, claro, né, isso inclui os bispos e diáconos. Agora quem? Os que moram em Filipos, os crentes de Filipos, todos os crentes de Filipos. No versículo 4 diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Veja o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de
todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes das graças comigo. Veja o versículo 8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. Não é só alguns irmãos da igreja, mas todos os irmãos da igreja. Eu não sei quantos membros tinha aquela igreja, mas ele lembrava de todos. Todos eles. Além disso, Paulo agradecia a Deus certamente em oração, porque sabia que fora Deus quem lhe proporcionara todas aquelas experiências com os filipenses, que ele recordava. Só para ficar claro, Paulo não estava grato porque Deus lhe concedera uma boa memória. Ele estava grato, ele dava graças a Deus pela boa vivência inesquecível que Deus lhe dera com os filipenses. As experiências. Se formos lá para Atos capítulo 16, veja o versículo 15. Logo depois que Lídia, teve seu coração aberto para entender as coisas que Paulo dizia, olha, diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ele foi constrangido pelo amor de Lídia. Pela hospitalidade de Lídia. Ele foi ali, então, vamos dizer, cuidado, Olha, você está aqui, veio pregar o evangelho aqui, então venha para a minha casa, venha comer na minha casa, venha pousar na minha casa, eu vou cuidar de vocês, eu vou amparar vocês, eu vou sustentar naquilo que eu posso, vou ajudar, vou contribuir. Veja o versículo 33, Atos 16 ainda. Depois que ele fala com o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo toda a casa, pregar o evangelho a todos da sua casa. Aí, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja, mais uma vez ele foi cuidado aqui de novo. Ele foi açoitado e agora aquele que ouviu o evangelho, o carcereiro que estava responsável em prendê-lo, em mantê-lo preso, na verdade, agora está cuidando dos vergões da sua costa. Provavelmente Paulo lembrava muito bem disso. Paulo lembrava da alegria daquele carcereiro e de toda a sua família por ter crido no Senhor Jesus Cristo. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Paulo e toda a sua equipe missionária foram confortados por aqueles irmãos. Aquela igreja era amorosa. Por que Paulo tinha boas lembranças daqueles irmãos? Porque ele tinha um bom relacionamento com aqueles irmãos. Aqueles irmãos se deram a Paulo. Um segundo subponto aqui, vemos aqui uma oração alegre e constante. Além da gratidão, da recordação gratífica, temos uma oração alegre e constante, é o que diz o versículo 4, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. No versículo 4 fica claro o modo como Paulo orava, não a forma física. Ele orava de joelhos, orava em pé, orava de mãos para cima, não. O estado de espírito, a sua disposição. Ele orava com alegria e constância, sempre e com alegria. Os irmãos daquela igreja traziam a Paulo boas lembranças e alegria, e por isso ele fazia súplicas por todos eles em todas as suas orações. Embora possamos considerar a oração um dever, não devemos considerá-la um fardo desagradável. Contudo, quantos de nós não oram muitas vezes sem nenhum interesse, sem nenhum prazer? Pensem como uma pessoa ama conversar por horas com um grande amigo, ou especialmente falando sobre outra pessoa querida. Pais gostam de falar, pais, mães, gostam de falar sobre seus filhos.
avós sobre seus netos, os jovens sobre seus heróis. Então, muito mais os crentes deveriam se alegrar em falar com Deus sobre os seus irmãos em Cristo. Mas se isso não acontece, não é por causa das lutas da vida cristã. Paulo estava preso. E mesmo assim ele orava com alegria e constância. Talvez seja, se isso não acontece, talvez seja porque não há um relacionamento ativo ou uma comunhão sadia entre os irmãos ou entre o crente e Deus. Se o crente não tem prazer em orar, em falar com Deus, é porque tem alguma coisa errada nessa comunhão aí, né? Nesse relacionamento com Deus. Se o crente não tem prazer ou alegria em orar pelos seus irmãos, tem alguma coisa errada também. Eu não gosto de falar com Deus sobre os meus irmãos em Cristo. Que relacionamento é esse? Veja então que havia uma relação, um relacionamento sadio entre Deus e Paulo, Deus, Paulo e a igreja. Por isso ele orava com alegria por aqueles irmãos. E por último, um terceiro subponto aqui, a cooperação fiel no Evangelho. Estamos vendo que ele tinha boas lembranças, né, que ele orava com alegria, mas que lembrança é essa? Podemos ver aqui nesse texto, está no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, cooperação fiel no Evangelho. Paulo revela no verso 5 uma das razões pelo qual ele dava graças a Deus pelos filipenses e orava por eles com alegria. A cooperação fiel deles no Evangelho, ou seja, desde o primeiro dia até aquele momento. Ou seja, desde o dia que eles se converteram até aquele momento. Embora a palavra cooperação nesse contexto possa nos fazer pensar em cooperação financeira, até porque nós estamos considerando que Paulo está respondendo uma carta aqui, está respondendo através da carta a oferta que ele recebeu dos crentes de Filipos. A palavra grega usada aqui também significa comunhão ou associação. É a palavra que você já deve ter ouvido, koinonia. Né? Koinonia. É mais usada para comunhão do que para cooperação. Assim, a nossa interpretação pode ser mais abrangente, referindo-se desde a salvação pelo Evangelho até ao serviço em favor do Evangelho. Paulo se alegrava ou orava pelos filipenses por causa da salvação deles, mas também por causa agora do envolvimento deles no Evangelho, da participação deles em favor do Evangelho, seja na pregação do Evangelho, seja na cooperação financeira com os missionários pregadores do Evangelho. Eu lembro agora de uma ilustração que um certo pastor usou. Ele disse que para um café da manhã aí, ou para uma refeição, a galinha cooperou com os ovos. E o porco cooperou com o bacon. Quem se envolveu mais? A galinha ou o porco? A galinha contribuiu. O porco se envolveu. Se entregou. Na verdade, ele foi, mas tudo bem, né? Essa é só a ideia, a ilustração aqui. Esses irmãos aqui, eles se entregaram, eles se envolveram. Talvez fosse sobre essa igreja que Paulo se referiu quando disse sobre as igrejas da Macedônia, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor
e depois a nós, pela vontade de Deus. A igreja se entregou totalmente, voluntariamente, e pedia: eu quero ajudar, me deixa ajudar. Note então que essas boas lembranças de Paulo não vinham por causa da amizade somente de um grupo de pessoas queridas. Eu gosto daquelas pessoas, eles me tratam bem. Não era simplesmente por causa disso, mas pelo serviço em comum a Deus que realizavam. Cristo é o que há em comum nos crentes, é o que nos une, é a razão da nossa alegria. Irmãos, por quem mais nós oramos com alegria? Não são por aqueles irmãos que são mais ativos na obra do Senhor? Quem são os missionários que nós mais gostamos, muitas vezes? Ou quais são aqueles testemunhos de missionários que mais nós gostamos? Quando nós vemos aquele missionário sempre alegre, disposto, falando sobre o trabalho e como Deus agiu e tal, do que aquele que fica reclamando: coisa é difícil e tal, estou precisando de tanta coisa. Sim, ele está precisando, mas às vezes a gente parece que fica assim meio desmotivado a ajudá-lo. Mas, quanto ao outro que parece mais animado e que está trabalhando e que está fazendo isso e aquilo, mais, você fica mais motivado a ajudá-lo, embora os dois precisem. Deu para entender? Estou falando de algo muito natural nosso. Então, são os que mais nós lembramos com facilidade. Lembra daquele missionário que veio na igreja e que falou isso e aquilo? Nós lembramos com facilidade, com uma certa empolgação. Quando oramos, nós falamos a Deus aquilo que está na nossa mente, aquilo do que mais nós lembramos naquele momento. E, normalmente, nos lembramos de coisas que importam para nós ou que nos atraem de alguma forma. Portanto, se amamos as coisas de Deus, nos lembramos com alegria daqueles que também amam a Deus e a sua obra. Mas se nós não amamos a Deus e a sua obra, não vamos nos importar muito com aqueles que amam. Que a vida de oração de cada crente desta igreja seja motivada por uma comunhão viva e operante com todos os irmãos e com o nosso Deus. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Ti, de desfrutar da salvação que temos em Cristo Jesus, da comunhão com os nossos irmãos, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de falar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa alegria ao orar, a alegria de poder falar também sobre os nossos irmãos, pedindo as Tuas bênçãos aos nossos irmãos e nos alegrando das boas recordações também. Ajuda-nos a ter essa comunhão com cada irmão da igreja, não só com alguns, não só com aqueles que a gente tem mais afinidade, seja por questão profissional ou outra coisa, mas que possamos, ó Deus, ter um bom relacionamento com todos os irmãos, especialmente com o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, para o nosso tempo de pedido de oração.